Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e a partir de agora nós vamos corrigir aí a atividade da semana 2 do seu PET volume 3. Mas antes da gente prosseguir, já deixa aí o seu like e também já se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, porque isso é de grande valia para a divulgação deste canal, tá certo? A primeira questão aqui diz o seguinte, pessoal: complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa uma função quadrática e, se afirmativo, determine seus coeficientes. Nós temos ali 3x² mais 12x. Nós não temos o c, certo? Mas nós podemos perceber que isso daqui vai ser uma função de segundo grau. Nós temos então, ó, o nosso x², isso indica que é uma função de segundo grau, certo? O nosso a é o número que acompanha o x², é 3. O nosso b é o número que acompanha o x, que é 12. E o nosso c não aparece, significa que é 0. Nós temos a outra função, 5x² menos 40x menos 40. É sim uma função de segundo grau. O a vai ser o número que acompanha o x², 5. O b vai ser menos 40 e o c também menos 40, ok? Menos x² sobre 4 mais 400. Muita gente talvez vai ficar na dúvida. E agora, é ou não é? É sim, gente, uma função. Porque nós temos aqui, ó, menos 1/4 multiplicado por x² mais 400. Então, quem é o a? É o que acompanha o x². Esse menos x sobre 4 pode ser escrito como menos 1 sobre 4, porque 1 vezes x dá x², certo? Ficaria x² sobre 4. Então, é menos 1/4 como o a. O b a gente não tem, porque não tem a incógnita x. Então, nós vamos colocar que é 0. E nós temos o c, que é 400, ok? Nós temos agora a outra função, 20t menos 5t². É uma função de segundo grau? É sim. Olha aqui, pessoal. Agora apareceu primeiro o t e depois o t². Isso não importa. O importante é que temos aqui, ó, uma variável com expoente 2. Isso já mostra que é uma função de segundo grau, certo? Agora um detalhe. Ela não está na ordem. Quem é o a? O a é que acompanha o t². Alguém poderia colocar é 20, mas não é 20, porque não é o número que acompanha aqui a primeiro termo. É o número que acompanha o termo ao quadrado. Então é o 5, né? Menos 5 vai ser o a. Quem é o b? É o número que acompanha a incógnita, que só tem o expoente 1, ou seja, sem ter aqui uma potência. 20 vezes t elevado a 1. Então o 20 vai ser o b. E o c a gente não tem, a gente vai colocar 0. A outra função, 5x², é uma função de segundo grau? Com certeza, né, pessoal? Nós temos ali, ó, só um termo, mas é um termo que tem o x², então é uma função de segundo grau. Quem é o a? É o que acompanha o x², 5. Quem é o b? Não tem, é 0. Qual é o c? Também não tem, é 0. x mais 1 vezes x menos 9. E agora, pessoal? Se você assistiu a videoaula e explicação, você percebeu que nós podemos transformar uma função de segundo grau em fatoração. Neste caso, nós temos tendo uma função de segundo grau em fatoração. Se a gente multiplicar x vezes x dá x² menos x vezes 9 dá menos 9x, depois 1 vezes x que dá x e 1 vezes menos 9 que dá menos 9, nós vamos encontrar no final uma função de segundo grau. Qual é o nosso a? O nosso a, pessoal, ó, x² vezes x vai dar x², o nosso a vai acompanhar o x², que vai ser 1. Agora, quem é o nosso b? O nosso b, pessoal, é a soma dessa raiz com essa raiz. Então, menos 1 mais menos 9, nós vamos ter, então, menos 8. E qual é, então, o nosso c? É a multiplicação desses dois aqui. Então, vai dar 1 vezes menos 9, menos 9. Pronto, está aí o a, o b e o c para esta função. x² menos 2 é uma função? Sim, com certeza. Ó, o nosso a acompanha o x² é 1. Quando não aparece aqui, pessoal, ó, é 1, certo? O nosso b não tem, é 0. E o nosso c é menos 2. Vamos para a questão de número 2. Determine as raízes, o vértice e o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, eixo y, das seguintes funções. Pessoal, isso daqui é o seguinte: você vai calcular aí no seu caderno, eu vou colocar só a resposta para você entender, certo? Para você chegar na resposta correta. Mas você vai fazer aí para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Letra A. As raízes pelas formas de Bhaskara, você deve encontrar x1 igual a 3 e x2 igual a menos 2. Ah, professor, eu achei x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3. Não tem problema. Ou seja, nomear aqui as raízes como x1, 3
e x1 igual a menos 2, ou seja, trocar de lugar aqui, não tem importância nenhuma, porque nós queremos saber na realidade os dois valores de x, por isso nós falamos x1 e x2, certo? Esses dois valores não são diferentes em termos de incógnita, são a mesma incógnita, por isso nós falamos x1 e x2, certo? Então eu posso falar que o primeiro x dá 3 ou o primeiro x dá menos 2, eu posso falar que o segundo x dá menos 2 ou dá 3, agora quando eu colocar que aqui é 3, o outro tem que ser menos 2, se eu colocar que aqui é menos 2, o outro tem que ser 3, beleza? Então, pela fórmula de Bhaskara, você vai encontrar os dois valores para x. Um vai ser 3 e o outro menos 2. Faça aí na sua casa, vê se você consegue chegar nesse resultado. Você já sabe como usar agora a fórmula de Bhaskara para buscar a raiz que você aprendeu lá na videoaula 1. O vértice, pela fórmula do ponto do vértice, nós vamos ter x do vértice menos meio e y do vértice menos 25 sobre 4. Se você assistiu a videoaula de explicação dessa semana, você viu que lá existe duas fórmulas para você achar aí o x do vértice e o y do vértice, né? Uma fórmula para x do vértice e uma fórmula para y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Se você resolveu isso daí, você vai encontrar x do vértice menos meio e y do vértice menos 25 sobre 4. Faça aí e confere aqui, beleza? E o ponto de interseção com y significa que x é igual a zero. Eu falei isso também lá na videoaula de explicação. Basta a gente substituir aqui o x por zero, vai ficar 0 mais 0 menos 6. O resultado é y igual a menos 6. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B. Pessoal, seguindo o mesmo critério da letra A, pela fórmula de Bhaskara, você vai encontrar x igual a 8 e o outro x igual a 0. A vértice, pela fórmula do ponto do vértice, você vai encontrar o x do vértice 4 e o y do vértice menos 16. E o ponto de interseção com y, isso é o mesmo que x igual a 0, nós vamos substituir aqui ó, o x por 0, você vai encontrar y também igual a 0, tá vendo? Ó? 0 ao quadrado menos 8 vezes 0, 0 ao quadrado é 0, menos 8 vezes 0 que é 0, 0 menos 0 é 0, ok? Letra C, pessoal, seguindo o mesmo critério, as raízes pela fórmula de Bhaskara vai ser menos 3 e menos 4, e o vértice, pela fórmula do ponto do vértice, nós vamos ter x do vértice menos 7 sobre 2 e y do vértice menos 1 sobre 4. O ponto de interseção com y significa que x vai ser 0. Então, nós vamos ter ó, 0 ao quadrado mais 7 vezes 0. 0 ao quadrado é 0, mais 7 vezes 0 é 0, mais 12. Então, 0 mais 0 mais 12, nós vamos ter y igual a 12. E a última letra ali, a letra D, nós vamos ter a mesma coisa. Ó. Raízes pela fórmula de Bhaskara, você vai encontrar agora um delta igual a 133. E não existe raiz para delta igual a 133. Então, você vai conservar. Ó. Então, você vai achar o x1 vai ser 13 mais raiz de 133 dividido por 2. E o x2 vai ser 13 menos raiz de 133 dividido por 2. Vai ser os dois valores de x aí. O vértice, pela fórmula do ponto do vértice, você vai encontrar x do vértice 13 sobre 2 e y do vértice menos 133 sobre 4. O ponto de interseção é quando x é igual a 0. Se você colocar 0 aqui, ó, vai ficar 0 ao quadrado menos 13 vezes 0, ou seja, 0 ao quadrado é 0, menos 13 vezes 0 é 0, 0 menos 0 mais 9, e y vai ser igual a 9. Ok, pessoal? Questão 3. Observando o gráfico de cada função abaixo, determine a concavidade da parábola, as raízes da função e indique se o vértice da parábola é ponto mínimo ou máximo da função. Concavidade. Concavidade é a abertura, pessoal. A abertura está para cima, então nós vamos ter uma concavidade para cima. Quando nós temos essa concavidade para cima, significa que essa função é crescente, tá certo, pessoal? Agora está pedindo as raízes. Quando der o gráfico para você analisar a raiz, é simples. A raiz de uma função de segundo grau, analisando o gráfico, basta olhar qual é os números que a parábola corta x. Só está cortando no zero, então nós vamos ter ó, que a raiz x1 e x2 é igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais. E o vértice, pessoal, qual é o vértice? O vértice vai ser ó, essa parte aqui, ó, onde a parábola faz a voltinha. Então, x do vértice é 0 e y também é 0. Então, nós podemos dizer ó, que x do vértice é 0 e y do vértice é 0. O que é que isso significa para nós? Vai ter ponto mínimo ou ponto máximo? Pessoal, observe que a parábola é voltada para cima, ou seja, a concavidade para cima, a boquinha está para cima.
Toda vez que isso acontece, o nosso A é maior do que zero. Quando o nosso A é maior do que zero, significa que nós vamos ter ponto mínimo. Tá vendo que não temos pontos abaixo desse ponto 0, 0? Todos os pontos agora estão acima. Muito bem, então nós vamos ter o ponto mínimo. O ponto mínimo para essa função é 0 e 0. Questão 4. Nós temos agora um outro gráfico que está pedindo aí a concavidade. A concavidade aqui, pessoal, é para baixo. Por quê? Ó, tá vendo que a boquinha dessa função está para baixo? Ó? Então, nós podemos dizer ó, que a abertura está para baixo, então a concavidade está para baixo. Quais são as raízes? Raízes no gráfico é o local onde a parábola corta x. Está cortando no 3 e está cortando no menos 1. Então, eu posso dizer que x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 3. Pronto, ok? Já achamos aí as duas raízes. E o vértice? O vértice está aqui, pessoal, ó, onde a parábola faz a curva. Agora veja, o x do vértice é 1, ó, o 1 que está encontrando com o 4. Então, x do vértice é 1 e y do vértice é 4. Agora nós vamos responder a outra pergunta. Nós vamos ter ponto mínimo ou ponto máximo? Veja que esse ponto do vértice aqui, ó, ele é o último para esta função. Não existe outros pontos maior do que ele. Então nós vamos ter aí um ponto máximo. Toda vez que o nosso A é menor do que 0, nós vamos ter um ponto máximo. Beleza, pessoal? Questão 4. No plano cartesiano a seguir está representada uma parábola, que é o gráfico de uma função quadrática. Encontre a expressão algébrica que define essa função usando a forma fatorada. Y é igual a x menos x1, que é a raiz, vezes x menos x2, que é a raiz 2. Pessoal, observe comigo o seguinte, que para colocar na forma fatorada, eu vou ter que usar essa expressão, ó. Y é igual o a da função, multiplicado por x, que é incógnita, menos a primeira raiz, multiplicado por x, que é incógnita, menos a segunda raiz. Veja, a raiz que eu tenho aqui, ó, é menos 3 e 1, porque o gráfico está cortando 1 e está cortando menos 3. Então, jogando na fórmula ali, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o seguinte, a multiplicado por x menos 1, tá vendo? Ó, o 1 daqui que é raiz, então x menos raiz que é 1, multiplicado por x menos, a outra raiz é menos 3. Menos 3 vai ficar mais 3 positivo. Agora veja um detalhe, pessoal. Eu tenho um ponto aqui, ó. Quando x é menos 1, o y aqui é igual a 4. Então eu vou substituir aqui, vai ficar assim, ó. O a multiplicado por, no lugar do x eu coloco menos 1 daqui, multiplicado por, no lugar do x menos 1, aqui o 3, isso tem que ser igual a 4. Agora eu vou achar o valor de a, vai ficar assim, ó. A multiplicado por menos 1, menos 2, multiplicado por menos 1 mais 3, 2 positivo. Tudo isso tem que ser igual a 4. Se eu multiplicar a vezes menos 2 vezes 2, vai dar menos 4a, que é igual a 4. Então eu posso dizer que o a vai ser menos 1. Já achei o valor de a, pessoal. Como lá a função diz que nós vamos escrever a vezes x menos x1 vezes x menos x2, vai ficar, ó, o a é o menos 1, nós vamos substituir, menos 1 vezes x menos 1 vezes x mais 3. Essa será a escrita na forma fatorada. Se a gente quiser buscar a expressão, a gente multiplica isso agora, ó. Vamos multiplicar primeiro menos 1 vezes x menos 1, vai ser, ó, menos 1 vezes x e depois menos 1 vezes menos 1. Isso vai dar menos x mais 1, que multiplica agora por x mais 3. Se eu resolver isso daqui, eu vou chegar em menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, e essa será a expressão algébrica aí para o gráfico da letra A. Vamos para a letra B. Nós temos ali um gráfico similar, só que agora nós vamos ter ali o seguinte, a raiz é 0 e a raiz é 6. Nós vamos jogar lá na fórmula de fatoração, nós vamos ter o seguinte, ó, o A, eu não sei quem que é, multiplicado por x menos 0, que é uma das raízes, ó, o 0 é uma das raízes, multiplicado por x menos 6, que é a outra raiz. Então, observando aqui, eu posso perceber, ó, que quando x é 3, nós vamos ter um y igual a menos 9. Então, eu vou substituir ali, ó, no lugar do x eu vou colocar 3. E o resultado de tudo tem que ser 9. Então, vai ficar assim, ó, x3 e y menos 9. Então, vai ficar a vezes, quem é mesmo o valor de x? 3. 3 menos 0, 3 menos 6. Tudo isso tem que ser igual a menos 9.
Aí eu vou achar o valor de A. Só que primeiro vai ficar assim, ó. A vezes 3 menos 0 é 3 e 3 menos 6 é menos 3. Tudo isso igual a menos 9. Se eu multiplicar A vezes 3 vezes menos 3, vai dar menos 9A, que é igual a menos 9. E aí eu posso dizer que A é igual a 1. Se A é igual a 1, nós vamos substituir aqui, ó, nesta fórmula, para achar então a forma fatorada e posteriormente multiplicar e achar a forma algébrica. Então vamos ficar, ó, no lugar do A colocamos o 1, x menos a primeira raiz é 0, vezes x menos a segunda raiz, que é 6. Resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, 1 vezes x menos 0 é x, x menos 6. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter o seguinte, x ao quadrado menos 6x é a resposta da fórmula algébrica para o gráfico aí da letra B, ok? Espero que isso tenha lhe ajudado. Se isso lhe serviu, não saia do vídeo sem deixar o seu like e também sem se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Conto com a sua participação, conto com o seu comentário e divulgue esse vídeo para mais pessoas que você conhece. Até a próxima videoaula, fique com Deus e tchau!